Bom, olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem em casa, todos estejam estudando para o Enem, estudando para a escola. E aí, eu sou o professor Jonathan e trago para vocês mais uma aula sobre um tema da história, sempre com aquela proposta de ser específico, ser claro, mas ao mesmo tempo também ser um pouco profundo nas questões da história, sempre com o objetivo de tentar ajudar vocês no estudo da história. E hoje vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre as reformas protestantes e a contra-reforma católica, tema importantíssimo de estudo, principalmente para você que está fazendo o primeiro ano do ensino médio, mas não só, para qualquer pessoa que queira entender um pouquinho sobre esse momento da história. Bom, primeiramente a gente tem que entender que quando a gente fala em reforma protestante, a gente tem que falar sempre no plural. A gente não pode falar em reforma protestante, a gente tem que sempre falar em reformas protestantes, sempre no plural, porque não foi um movimento único, não foi um movimento singular, não foi um movimento homogêneo. Na verdade, foi uma série de reformadores europeus, maioria deles partindo de dentro da própria igreja, portanto de membros do clero, que vão procurar reformar a igreja. E cada um tinha uma proposta diferente de reforma. Então por isso que a gente não pode dizer que houve apenas uma reforma na igreja. Não, ocorreram reformas da igreja católica, que deu origem a várias outras igrejas de denominação cristã, tudo bem? E ao final também vamos falar um pouquinho sobre como que a igreja católica reagiu a esses protestos, é a chamada contra-reforma, ok? Bom, primeiro a gente tem que entender que essas reformas ocorrem na Europa, ao longo do século XVI, já demonstra ali as suas primeiras características no século XV, mas é no século XVI que ela vai se desenrolar mais precisamente. Então esse século XVI é um contexto de ressurgimento das cidades. Vocês devem se lembrar que durante a Idade Média as cidades elas caíram muito em seu número e sua importância. Elas não deixaram de existir, elas sempre existiram, mas caíram em muita importância, já que a propriedade rural, o feudo, era a unidade de produção básica. Mas a partir do século XIV, XV, avançando no XVI, há um ressurgimento das cidades, há um ressurgimento do comércio. E é principalmente nessas cidades que esses reformadores vão atuar, dada a uma nova classe social que surge justamente nessas cidades, que é a burguesia. A burguesia, que era formada principalmente por comerciantes, pelos primeiros banqueiros, artesãos muito ricos, enfim, pessoas que vão acumular alguma riqueza, mas que não tinham acesso à política. Essas pessoas, apesar de concentrarem uma boa quantidade de dinheiro, elas não tinham acesso à política. Elas vão querer começar a ter. E elas vão começar também a se incomodar muito com a grande quantidade de impostos que pagava não somente ao soberano, ao rei, ao príncipe, mas também à própria igreja. Então essa burguesia vai contestar não só o poder terreno, digamos assim, mas também o poder eclesiástico, o poder dos papas, dos bispos e mesmo dos padres, tudo bem? Então vai aumentar muito esse conflito entre a burguesia crescente nas cidades com a Igreja Católica, certo? Então surge ali no século XVI esses primeiros protestantes, ou seja, o termo, né, a palavra protestante vem justamente dessas pessoas, a maioria membros do próprio clero, que protestavam contra a Igreja Católica e queriam reformá-la. Não queriam exatamente criar outra igreja, como vai acabar sendo, a gente vai ver daqui a pouco, mas eles queriam apenas reformar a igreja. Daí esse nome ficar conhecido como Reforma Protestante, tudo bem? Vamos ver agora alguns desses reformadores da Igreja Católica e as suas principais ideias e o que eles têm a ver com a burguesia, ou melhor, por que a burguesia se alia a esses reformadores. Primeiro, talvez o mais importante de todos, é Martinho Lutero, que divulgou as suas ideias, principalmente na região que hoje é a Alemanha. Na época, não existia a Alemanha. A Alemanha ela é constituída no finalzinho do século XIX, a gente está aqui no século XVI ainda, na região que hoje a gente chama de Alemanha, que na época era fragmentada em uma série de ducados, principados, enfim.
Lutero, que era um membro do clero, um monge, ele prega, professor também, prega na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 ideias, as suas 95 teses, do que ele discordava da igreja, do que deveria mudar na igreja. Dentre essas teses estava lá, por exemplo, o fim da venda das indulgências, que era o perdão. Então, quando uma pessoa pecava, ela poderia ter o seu perdão concedido pelo padre, pelo bispo, em troca de um pagamento. Isso era chamado de indulgência. O Lutero e outros reformadores eram radicalmente contra isso. Aliás, essa é uma das características que são comuns a a maioria dos reformadores. Queriam também o fim dos privilégios da igreja e do grande poder dos papas. É aí que a burguesia se alia aos reformadores, né? Porque eles viam no papa e nos membros do clero e da igreja uma concentração de poder muito grande. E essa burguesia queria acessar a esse poder. Logo, essas ideias dos reformadores se aliam muito às ideias da burguesia. Daí que muitos dessa classe, dessa nascente burguesia, vai se aliar aos reformadores. Eram também contra a hierarquia eclesiástica, a hierarquia da igreja. Padres, bispos, cardeais e papa eram contra esse tipo de hierarquia. Também eram a favor da tradução da Bíblia para as línguas vernáculas. Línguas vernáculas são as línguas comuns, francês, inglês, espanhol. Até então a igreja não permitia que a Bíblia fosse traduzida, ela existia apenas em latim. Logo, somente os membros do clero tinham acesso à leitura da Bíblia, pois nem todos sabiam ler latim. Geralmente, quem lia latim eram os próprios membros do clero. E ele prega, justamente para superar a ideia da compra do perdão, ele prega a teoria da doutrina da salvação pela fé, que é a ideia de que você só será salvo pela sua fé em Deus. Não importa se você vai pagar pelo seu perdão, se você vai fazer boas obras, enfim, nada disso interessa. O que interessa é a sua fé em Deus. Isso já é muito contrário ao que pensavam a Igreja Católica naquele momento. Tudo bem? Outro reformador importantíssimo foi João Calvino, agora na França, que também condenava as indulgências, só que diferente de Lutero, que achava que a salvação ia pela fé, Calvino acreditava na doutrina da predestinação, na teoria da predestinação, que é a ideia de que todo ser humano já nascia predestinado, ou seja, já tinha o seu destino traçado, não importa o que ele fizesse. Então, como o ser humano saberia que ele seria salvo, ou seja, que ele foi escolhido por Deus? Era devido à sua prosperidade material. Se essa pessoa tivesse rica, fosse próspera economicamente, isso era um sinal de que Deus havia escolhido ela. De novo, mais uma vez, essa ideia da prosperidade, ela se alia às ideias da burguesia. Ora, os burgueses são ricos, e se eles são ricos é porque Deus escolheu, logo eles vão seguir firmemente nessa ideia do Calvino, que é a teoria da predestinação criada por João Calvino. E também João Calvino foi o tradutor da Bíblia para o francês, o Lutero para o alemão e o João Calvino para o francês. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso diretamente à Bíblia sem precisar da intermediação do seu padre. Outros dois reformadores importantes foram Thomas Müntzer, também na região da Alemanha, que prega a teoria do anabatismo, né? Ou seja, a ideia de que você não precisa ser batizado assim que nasce, você tem que escolher entrar na igreja cristã ou católica, e que por isso você só seria batizado já adulto. E o rei Henrique VIII, que tem na Inglaterra, que tem uma história interessantíssima, que rompe com a igreja católica de Roma por divergências com o Papa no controle da própria igreja. Henrique VIII queria se separar de sua mulher e casar novamente. Isso não era permitido pela igreja católica. Então, para fazer isso, ele acaba rompendo com a igreja católica e cria uma nova denominação cristã na Inglaterra, que é a igreja anglicana, que até hoje é a igreja principal na Inglaterra. Bom, então, como vocês percebem, são várias reformas, vários reformadores, várias ideias diferentes. Por isso que a gente não pode falar em apenas uma reforma, e sim em várias reformas protestantes, ok? Mas a Igreja Católica não vai ficar parada, ela vai
agir, para evitar o avanço dessas reformas. Como? Vai adotar uma série de medidas. Por exemplo, vai reafirmar os seus dogmas, ou seja, reafirmar tudo que ela vem dizendo, vai continuar. Depois, ela reativa o Tribunal da Santa Inquisição, que ela era aquele tribunal da igreja utilizado para perseguir os hereges, os chamados hereges, ou seja, aqueles que contradiziam, que contestavam, que protestavam contra a igreja, e a pena desse tribunal ia desde ter que pedir desculpas até a excomunhão, que é a expulsão da igreja, e a penalidade maior, que era a morte na fogueira. E isso muito aconteceu na Europa até o século 17 e 18. Tudo bem? O próprio Lutero, Calvino, Thomas Müntzer foram excomungados, ou seja, foram expulsos da igreja e criaram as suas próprias igrejas. Então, como eu disse lá no início, a ideia não era criar outras igrejas, era apenas reformar. Mas como eles foram expulsos, eles acabaram criando. O Lutero criou a igreja luterana, Calvino criou a igreja calvinista, o Henrique VIII criou a igreja anglicana, Thomas Müntzer, que criou a igreja anabatista, todas elas de denominação cristã, são as chamadas igrejas protestantes, tudo bem? A igreja católica também cria o Index, que é uma lista de livros proibidas ler, então era muito perigoso, então se fazia uma lista dos livros que não poderiam ser lidos pelas pessoas, e também cria ordens religiosas para a difusão da doutrina católica pelo Novo Mundo. Justamente o século XVI é o momento da expansão marítima europeia, é o momento que os europeus, os portugueses, espanhóis, ingleses, franceses estão chegando na América, na África, na Ásia, na Oceania, e lá eles encontram pessoas. Então, fazia parte dessa contra-reforma da Igreja Católica ensinar a fé católica para esse novo mundo, para essas novas pessoas, essas novas almas, como eles diziam. E é criado, por exemplo, para pegar um caso que tem relação com o Brasil, a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, que era uma missão católica, uma denominação católica criada justamente para vir ao Novo Mundo, não só na América, mas, por exemplo, tinha jesuítas no Japão também, que tinham a principal incumbência de catequizar os índios ou os nativos que ele encontrasse naquela região. Tudo bem? Bom, vídeo rápido, espero que tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, clicar no sininho para avisar quando a gente tiver o novo vídeo. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Grande abraço. Até a próxima.